Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez no Clube do Barman para falar sobre fermentados e estamos em época de acerola. Pedi para rodar a vinheta, roda a vinheta. Fermentação ela está em constante evolução e vem através de uma cultura milenar, quando as pessoas começaram a consumir aquele líquido que, após uma chuva, as frutas ficaram em constante contato com a água, causando assim uma fermentação. Fermentação nada mais é do que um processo químico na ausência de oxigênio, onde bactérias, leveduras ou fungos se alimentam de açúcar, glicose ou amido e produzem um novo organismo e produzem energia. Existem dois tipos de bebidas, não fermentadas e as fermentadas. Das fermentadas a gente tem algumas variações, tá? Entre fermentação alcoólica, fermentação lática e outros tipos de fermentação que você pode saber lá no Clube do Barman com a matéria de legislação de bebidas alcoólicas. Para eu ter uma fermentação alcoólica, eu preciso de um agente ou a sacarose, ou a glicose, ou a frutose. Os nossos agentes hoje vão ser o açúcar cristal, açúcar demerária e o mel. No caso do gengibre, a gente pode fazer a ginger beer, certo? Existem dois tipos que a gente pode utilizar de fermentação. A fermentação inoculada, que é a fermentação com um ativador, o fermento. Ou a gente pode utilizar a fermentação espontânea ou fermentação selvagem. Essa fermentação selvagem, no caso do gengibre, ele produz na própria casca, ou seja, a gente lava a casca, parte ele em pequenos pedaços, coloca ele num balde com água, açúcar e vai alimentando todo dia com açúcar. Isso vai produzir micro-organismos que vão se alimentar e aqui a gente já tem uma bebida fermentada naturalmente apenas com a casca do gengibre, certo? Desculpa Brasil, mas eu sou Pernambuco. Meu país Pernambuco não me permite mudar o sotaque. A gente vai fazer agora uma fermentação inoculada, certo? Que é uma fermentação com o fermento. Aqui a gente está utilizando um fermento biológico, mas a gente pode utilizar também o fermento de champanhe. Para a receita, a gente vai utilizar 700 gramas de acerola. Essa receita a gente pode utilizar para qualquer tipo de fruta, certo? De preferência, as frutas mais cítricas, mas a gente pode utilizar para qualquer tipo de fruta. Vai ser o mesmo conceito para essa bebida fermentada. Vou utilizar a proporção de 1 para 1, 700 gramas de acerola para 700 ml de água. É sempre bom a gente ter uma receita para a gente conseguir manter um padrão. E a gente vai fazer apenas um suco de acerola. Como a gente vai fazer uma bebida fermentada e a fermentação ela vai produzir gás carbônico, é interessante que a gente utilize, de preferência, as garrafas de água com gás, porque elas já são feitas para aguentar a pressão do gás. Aqui eu tenho 3 porque eu vou utilizar 3 agentes diferentes. Para quem viu a matéria lá no Clube do Barman sobre xaropes. E para quem viu também o vídeo sobre agentes adoçantes, dá uma conferida lá que vocês vão entender um pouquinho mais sobre cada tipo de açúcar e qual agente adoçante utilizar na receita. Primeiro aqui eu vou escolher o açúcar cristal. Sempre leve em consideração o sabor que você vai querer no final, tá? Claro que a fermentação vai passar por um processo diferente. Aqui a sacarose do açúcar, ele vai dar energia para o fermento produzir a gaseificação, certo? Quanto mais tempo a gente tiver essa bebida fermentando, mais alcoólica ela vai se tornar. Sempre lembre, quanto mais açúcar e mais tempo, mais alcoólica. Em média de 3 a 4 dias a gente já tem uma bebida bastante alcoólica que varia de 1
a 3% de teor alcoólico, dependendo da quantidade de açúcar ou o tamanho da garrafa que você utiliza, certo? Eu sempre gosto de utilizar garrafas um pouco menores. Por quê? E eu não perco a gaseificação. E aqui o fermento vai utilizar pouco, tá? Um saquinho de fermento dá para fazer basicamente quase 20 litros de bebida fermentada. Prova. Vê se está na doçura que você imagina. Claro que a doçura pode ser um pouco mais elevada, porque o fermento ele vai se alimentar desse açúcar, certo? Não tem problema de se estiver muito doce. Caso você queira dar um toque especial, você pode fazer um de gengibre com limão, um de maracujá com morango, e as bebidas fermentadas vai da criatividade de cada um. Nunca encher a garrafa, certo? Ela vai precisar de espaço para produzir o gás carbônico. Viu que o suco está um pouco mais concentrado, a gente adiciona um pouco mais de água. Sempre que a gente for tampar, a gente vai amassar essa garrafa para acompanhar o processo de fermentação dele. Sempre que a gente faz um fermentado, a gente coloca ele em um lugar escuro e quente. Quanto mais quente estiver o local, mais rápido vai ser o processo de fermentação, certo? E aqui a gente acompanha a garrafinha. Vamos fazer o mesmo processo agora com outros agentes. E agora vamos acompanhar o processo de fermentação. Ele dura em torno, dependendo do açúcar utilizado, do agente adoçante, ele pode durar 6 horas, como ele também pode durar até 24 horas. Vamos etiquetar as garrafas com a data de fabricação e o tipo de agente adoçante. O processo de fermentação vai acontecer quando o agente adoçante começar a reagir com o fermento. E claro, cada agente adoçante vai ter o seu próprio tempo de fermentação. Até daqui a pouco. Fala pessoal, a gente fez as bebidas fermentadas, tá? Colocou ela em um lugar escuro e seco, debaixo da pia. Vamos acompanhar como ela ficou agora, tá? Isso aqui é a cristal, com açúcar cristal, com açúcar demerara e com mel. Algumas dicas importantes. O tipo de água que você vai utilizar. Sempre lembre, utilize água mineral. Água de torneira, mesmo que você esquente, o processo de limpeza da água, eles colocam cloro, que impede a proliferação de bactérias, ou seja, não irá fermentar a bebida, tá certo? Sempre lembre de utilizar água mineral. Outro ponto, quando a gente quiser interromper essa fermentação, a gente vai interromper ela colocando em um lugar com a temperatura mais baixa, preferência geladeira ou congelador, certo? Vamos abrir um agora e fazer um drink. Vou abrir a primeira cristal, tá? Aqui está a nossa etiqueta com a data e o horário que foi feito. Vou dar uma mexidinha aqui só para misturar um pouquinho os ingredientes. Vou fazer 2 drinks, tá? Um com Malibu e um com Jameson. Só para lembrar, nossa garrafa ontem estava amassada, não foi isso? E o processo de fermentação produz gás carbônico. Olha como ela está agora. Isso aí é apenas em 12 horas, tá? Sempre lembra, se for colocar para fermentar em garrafa de vidro, faz na garrafa de vidro e na garrafa de água com gás. Por quê? Você vai poder acompanhar como está o processo de fermentação nas duas garrafas, certo? Porque a garrafa de vidro não tem como a gente saber sobre gaseificação. E lembrando, garrafas menores mantêm toda a gaseificação para o nosso drink, ok? Vamos começar aqui. 40 ml de Malibu. E agora, um pouco mais de 40 ml de Jameson.
vamos acompanhar agora o processo de carbonatação da bebida. Lembra, tá? Aqui eu posso fazer esse processo para estourar as bolhas, não tem problema, por quê? Como é uma gaseificação natural, ela não vai produzir mais gás, diferente de uma bebida gaseificada artificialmente. Os nossos 2 drinks com o fermentado de acerola. Lembrando que o processo de industrialização fez com que a gente entendesse que aromas fermentados desse a percepção de comida ou bebida estragada, mas não é bem assim, tá? Você vai se surpreender com o sabor dessa mistura.